Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Filipenses 2, a partir do versículo de número 5. Ok? Aleluia, Fê, isso aí, amém. Tinha que ter uns jovens mais igual o Felipe, assim, que dá uns amém, uns glória a Deus, aleluia, é isso aí, glória a Deus. Filipenses 2,5 diz, presta atenção, jovem: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco através dela, em nome de Jesus, amém. A carta de Filipenses é uma das minhas cartas do apóstolo Paulo favoritas, e ela nasce de um contexto muito interessante e traz lições poderosas para a minha vida e para a sua vida. O título da mensagem de hoje é justamente esse: um chamado para todo cristão. Existe aqui nesse texto que nós lemos um chamado para todo cristão, não só para a igreja lá dos Filipenses. Paulo, nesse momento que ele escreve essa carta, ele estava preso. Os irmãos de Filipos haviam enviado uma oferta financeira para abençoar a vida de Paulo através de um homem chamado Epafrodito. Fica a dica para quem vai ter filho de nome, anota aí, tenho certeza que ele vai amar muito esse nome, se você colocar esse nome para ele. Paulo então ele escreve essa carta de volta para os irmãos da igreja de Filipe, uma carta diferente das outras que ele já escreveu. Nessa carta, Paulo ele não traz um assunto só, ele não está querendo tratar alguma questão específica que está acontecendo na igreja de Filipos, não, mas ele traz uma série de ensaios importantíssimos para a vida cristã. Mas toda a carta de Filipenses gira em torno do poema que nós acabamos de ler sobre Jesus, que se encontra entre os versos 5 e 11. Nós lemos mais do que isso, mas os versos 5 a 11, eles são o centro, o cerne da carta aos Filipenses. Mas apesar disso, meu desejo nessa noite não é focar no poema dos versos 5 a 11. Eu quero focar nos versos que vêm logo em seguida. E o que Paulo gostaria que os irmãos e irmãs de Filipos ouvissem? E você também nessa noite aqui, jovem. Qual que era o clamor que ele tinha para com aquele povo? Primeira verdade que eu queria deixar ao seu coração é: desenvolva sua salvação. Você pode dizer isso? Desenvolva sua salvação. Eu quero que você guarde no seu coração os versos 12 e 13 desta carta, que para mim, nossa, acho que é um dos versos favoritos meus das escrituras. Diz o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Perceba, jovem, que esse texto parece que ele tem uma divergência nele mesmo, assim, parece que Paulo estava muito louco quando ele escreveu esse texto, porque ele dá uma voz de comando: desenvolva a sua salvação,
é um imperativo, não é uma sugestão, é um imperativo. E logo em seguida ele fala, porque é Deus quem efetua. E daí parece que ele está muito louco, mas existe uma verdade preciosa aqui, que vai te ajudar muito na caminhada cristã. Nós precisamos dessa chamada do apóstolo Paulo. Desenvolva a sua salvação, jovem, desenvolva a sua salvação. Nós precisamos desse empurrão, nessa direção correta, para que a gente possa experimentar profundidade na nossa vida espiritual, transformação na nossa vida espiritual. A ordem é justamente essa: desenvolva sua salvação. E o que é isso? O que é desenvolver a minha salvação? O que significa isso? Significa que o apóstolo Paulo está dizendo que eu preciso trabalhar para ser salvo? Não, não significa isso. O verbo grego que aqui se encontra, ele tem o sentido de seguir executando a sua salvação. Gordon Fee, um teólogo renomado, estudioso do Novo Testamento, ele fala que o contexto ele deixa claro que este não é um texto soteriológico em si. O que é soteriológico, pastor? Que trata de ser salvo. Não é um texto que trata sobre ser salvo, mas sim trata de pessoas sendo salvas, ou pessoas salvas perseverando. A ideia é essa. A ideia é sobre uma execução da sua salvação. Para Paulo, a fé em Cristo, ela é expressa justamente na obediência aos mandamentos de Cristo. É por isso que ele fala que vocês continuem obedecendo. Também quando eu estava aí, vocês estavam obedecendo, mas agora na minha ausência, mais ainda. Então quando ele fala desenvolva a sua salvação, ele está basicamente dizendo à igreja de Corinto: olha, vocês estavam obedecendo os mandamentos de Jesus quando eu estava aí, e vocês precisam continuar obedecendo, e vocês precisam continuar nesse caminho de obediência, desenvolvendo essa salvação, executando essa salvação. A obra que Jesus começou em vocês, vocês precisam executar essa salvação dia após dia. O próprio Jesus diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, você quer amar a Deus de verdade? Obedeça os mandamentos do Senhor. Não adianta você falar que você ama Jesus e viver uma vida que não tem nada a ver com aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Isso é uma hipocrisia pura. Isso é algo que não fecha, essa conta não fecha. O pecado e a santidade de Deus é igual água e óleo, não se mistura. Então, nós somos chamados a permanecer em obediência aos mandamentos do Senhor. Dentro desse contexto, o que Paulo está dizendo a cada um de nós é: ei, olha para Jesus, porque ele tinha acabado de falar naquele poema dos 5 a 11 sobre a obediência de Jesus, até a morte de cruz. Ele fala: ei, jovem, olha para Jesus, olha para a obediência de Cristo, que se esvaziou da sua glória e do seu poder, permaneceu obediente até a morte de cruz. Olha para o exemplo de Jesus. Se você é um discípulo de Deus, você deveria seguir o seu mestre. Jesus permaneceu obediente até a morte de cruz. Viva de acordo com essa verdade. É isso que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você. E aqui tem essa mensagem poderosa para nós como igreja. Paulo, ele está chamando a nossa atenção para nós pararmos com essa obediência platônica. Sabe o que é uma obediência platônica? Qual Platão diria? É uma obediência só no campo das ideias. É uma obediência que não existe de verdade. Você não vê a palavra de Deus e executa o que ali está escrito. Não, você conjectura a respeito. Você medita a respeito do que está ali. Fica só no campo das ideias. Nunca entra para a prática. Você lê lá, por exemplo, para não cobiçar, e você conjectura a respeito disso. Você conversa teologicamente com seus amigos na mesa do Bix sobre o que é não cobiçarás. Você tem 1001 teorias teológicas sobre o que é aquilo, mas você não obedece. Você vê lá, não adulterarás, e aí Jesus fala, não, até quando você pensa, até quando você olha para a mulher lá e já pensou é pecado, aí você começa a conjecturar, será que Jesus estava sendo tão radical assim mesmo? E aí você começa a enumerar
doutrinas e mais doutrinas para pensar a respeito disso, e você tem até uma postura muito interessante no papo, mas fica só no papo, porque na prática não rola nada. São cristãos ou pessoas que se dizem cristãs que vivem numa obediência platônica, não vivem a vida com Deus, vivem na prática do pecado, amam aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Deus nos chama a uma obediência radical, gente. É igual aquela história, você já deve ter ouvido falar disso, que fala tipo assim, imagina que o pai passa no quarto, o filho está lá jogando um CSGO que a galera está jogando agora, né? O cara está jogando CSGO lá no quarto dele, passa o pai e fala: filhão, preciso que você leve o lixo para fora. Aí o filho vira e fala assim: eu não vou levar esse lixo para fora, porque eu não tô afim, eu tô jogando aqui, meu KD tá 10/1 aqui, ó, tô voando no jogo, eu não vou parar agora não, é jogo online não se pausa, é um dos mandamentos, aleluia, amém. E aí o filho fala aquilo, o pai sai cabisbaixo, mas daí o filho, depois que o pai sai, o coração comprime ele, e ele vai e faz. Aí tem outro cenário, outro filho está lá no CSGO, o pai chega e fala: filhão, preciso que você leve lixo para fora. O filho fala: claro pai, com certeza, nada mais justo, o senhor fez tanta coisa, trabalhou hoje, eu levo o lixo para lá para fora, sem problema nenhum. O pai sai, e aquele filho continua jogando, e vai dormir, e ele não leva o lixo para fora. Qual dos dois você acha que agradou o pai? Na verdade os dois estão errados até certa instância, mas o filho que até reclamou para fazer, foi lá e fez, não ficou na obediência platônica, tipo, não, realmente o que você me pede é justo, é válido, mas não faz, não vive. Nós somos chamados a viver uma obediência real, palpável. Nós precisamos compreender isso. Nós damos muitas justificativas para não obedecer aquilo que Deus nos chamou a obedecer. Tipo, pastor, eu não consigo ler a palavra porque minha agenda é muito lotada. Não rola, minha agenda é muito lotada. Pastor, eu não consigo perdoar aquela pessoa porque a ofensa que aquela pessoa causou foi grande demais. E a ofensa que você causou a Deus também não foi grande demais? Deus não te perdoou? Pastor, eu não consigo ir até a igreja, frequentar uma cela porque eu estou cansado. Eu não gosto de ter comunhão com a igreja, cansa. Tem uns negros chatos lá na célula. Vem ser chato com a gente também. Ou você acha que isso é fácil? Né? Pastor, eu não sou misericordioso, ou eu não sou amoroso, porque sabe, pastor, eu sou uma pessoa que tem personalidade forte. E é isso. Pisou no meu calo, deu ruim. Aqui não tem espaço para misericórdia não. Pisou no meu calo, rodou, irmão, rodou. Obediência platônica. Nós damos justificativas para não fazer o que Deus nos ordena. E por isso vivemos uma vida espiritual miserável, uma salvação mirrada, fraca. Paulo diz: para de enrolação, coloca a mão na massa, execute. Precisa orar mais? Ore. Precisa ler a palavra? Leia. Precisa cuidar da sua família? Cuide. Precisa perdoar? Perdoe. Precisa ser misericordioso? Seja misericordioso. Precisa andar mais uma milha com quem está decepcionando? Anda mais uma milha. Paulo está falando: ei cristão, você precisa parar de ficar só no campo das ideias e botar a mão na massa, e começar a executar, a desenvolver a sua salvação. Eu vejo muito isso no gabinete pastoral, muito, infelizmente, muito. O que? Eu vejo dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa é aquela que, quando chega no gabinete pastoral, pontua a situação: pastor, está acontecendo isso. E lá no gabinete pastoral, dá a letra aqui para vocês, tá? Eu não falo para você o que eu acho, que deu na minha cabeça enorme aqui, entendeu? Eu vou falar para você o que a Bíblia diz. Você gostou, amém. Você não gostou, amém também, entendeu? Aí tem uma galera que ouve o que a Bíblia diz,
E aí, eles prontamente aceitam o conselho pastoral baseado na palavra, prontamente, mesmo que aquilo custe muito caro para eles, muito caro, muito. Mesmo assim, eles ouvem, eles fazem, eles executam. Por quê? Obediência. Esses dias aconteceu, eu estava atendendo um jovem na igreja, tinha uma situação lá da vida dele, e aí essa situação envolvia algumas coisas que ele tinha salva no celular dele lá. Eu falei, irmão, isso não agrada ao Senhor. Eu falei, é verdade, pastor, não devia nem ter isso no meu celular, né? Ele falou, eu falei, então apaga, irmão, pode apagar aqui na minha frente. E eu sei que é difícil, meu, eu sei. O cara olhou e falou, o senhor tem razão. Abriu o celular na minha frente, apagou tudo que tinha que apagar. Ele terminou, eu estava vendo que estava difícil para ele, mas ele estava obedecendo. Ele terminou, ele fez até assim, ó, parece que arrancou uma tonelada das costas dele. Nós somos chamados a obedecer. Existem pessoas que fazem isso. Porém, por outro lado, existem pessoas que ouvem o que a Bíblia diz, e elas murmuram, reclamam, brigam, tentam dar justificativas, fazem cara feia, e não obedecem. Não obedecem. E é gritante a diferença da consequência que acontece com as duas pessoas. Aqueles que se submetem às Escrituras e vivem uma obediência real, e aqueles que brigam. Isso é um negócio muito sério, gente, muito sério mesmo. Sabe por que é muito sério isso? Vou falar aqui, dá a letra de novo aqui para vocês. Dia 17, nós vamos receber novos discípulos da Igreja Central. Aleluia. E nós temos um monte de jovem aí que está entrando, nem sei quantos, mas glória a Deus por isso. Agora, existe uma pergunta lá, que fala, viu, você que está sendo recebido na Igreja Central, você aceita estar submisso à autoridade, às autoridades eclesiásticas, pastor, presbítero, diácono, desde que estes estejam submissos à palavra de Deus? É uma pergunta para você se tornar um membro aqui da Igreja Central. Se o pastor está debaixo da Escritura, você entende essa submissão à autoridade pastoral? É uma pergunta. Aí é interessante, Ronaldo, todo mundo diz sim, todo mundo, mas na hora que o calo aperta, aí o pastor chama lá no gabinete, fala assim, irmão, ó, cara, você é um amado do Senhor, mas essa atitude aqui, ó, a Bíblia diz isso, 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 você precisa corrigir esse caminho, não é por aqui, é por ali. Você não entende, pastor, você quer? Tá. O que faz? Vou sair da igreja. Ou seja, pessoas que não sustentam nem a própria palavra, saem de uma igreja para outra igreja, para outra igreja, para outra igreja, não resolvem o problema que está no coração delas, e não importa a igreja que essas pessoas vão entrar, o problema é se continuar no coração, toda igreja vai ter problema. Deus te chama para uma obediência real, jovem, não platônica. Quando você obedecer a palavra de Deus, você vai experimentar frutos de vida. Enquanto você ficar só no campo das ideias, não vai rolar. E é interessante que para evitar qualquer tipo de desculpa, sabe, o migué santo, para evitar qualquer tipo de migué, Paulo, ele nos mostra que o próprio Deus está nesse negócio. Por isso que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, e ele fala com temor e tremor. E essa é a segunda verdade, Deus te capacita, verso 13, Deus é quem efetua em vocês, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que Paulo está falando é que nós, eu e você, somos chamados a desenvolver a nossa salvação, e nós estamos fazendo isso diante de Deus Todo-Poderoso, aquele Jesus que ele cita no poema anterior, que agora é assunto aos céus, exaltado, todo joelho se dobra diante de Jesus. É diante desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que reina sobre todas as coisas, que você deve desenvolver a sua salvação. E é por isso que você faz com temor e tremor, porque quando você está fazendo isso, em primeira instância você está fazendo diante de Deus. E se você tivesse a ideia da magnitude de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, da beleza de Deus, você agiria com mais temor e tremor. Mas em segundo lugar, você também deve desenvolver a sua salvação com temor e tremor, porque quando você está fazendo, Paulo diz que é Deus quem está fazendo em você. Isso é muito louco.
O cristianismo é a única religião que fala que o Deus que crê vem habitar em você. Ou seja, a hora, meu irmão, que você obedecer ao Senhor, igual esse jovem que eu dei o exemplo agora há pouco, que obedeceu ali, as escrituras, não me obedeceu, obedeceu o que a palavra de Deus fala. A hora que aquele jovem fez aquilo, Deus, pensa nisso, Deus estava fazendo aquilo ali. E isso deve gerar temor em nós. Deus está naquele momento colocando nele o desejo de fazer e o fazer. E isso é massa demais. E por que isso é muito legal? Porque quando nós pensamos sobre isso, nós entendemos que Deus está nos capacitando. O verbo grego aqui fala sobre capacitação. Deus está nos capacitando e Ele está completando a boa obra que Ele começou em nós. Nós só somos capazes de desenvolver essa salvação porque Deus pessoalmente está trabalhando em nós. E Ele nos empodera para realizar toda boa obra. Ele não faz por nós. Não é Deus que está fazendo no nosso lugar. Mas Ele nos capacita e nos dá todo o suprimento necessário. Existe um teólogo chamado Anthony Roekema, olha que sobrenome bom, que ele diz: não é uma questão de preservação ou perseverança, porque somos criaturas, é preciso que Deus nos preserve ou certamente pereceremos, mas porque somos também pessoas, Deus nos preserva capacitando-nos a perseverar. Deus nos capacita. E por que isso é legal demais? Sabe por quê? Te falta ânimo, jovem, para buscar a Deus? Em Deus nós temos ânimo suficiente, porque Deus é animado. Deus é animado por mim, por você, por todo mundo. Te falta amor para com o outro? Nele nós temos amor suficiente para dar e vender. Te falta perdão para perdoar quem te ofendeu? Nele nós encontramos perdão de sobra, maior do que qualquer ofensa. Te falta misericórdia? Nele nós encontramos misericórdia. Te falta força? Ele é o Deus forte e poderoso. Ou seja, não tem nem espaço para você dar um migué. Fala assim: ah não, sabe que eu estou cansado. Não, você está cansado, irmão? Deus pode te dar ânimo. Ah não, é porque eu estou triste. Deus há de derramar um óleo de alegria no teu coração. Paulo fala isso para a igreja de Filipenses, porque eles precisavam compreender isso. E você, jovem, precisa também, para parar de dar o gué, para virar e falar assim: não, não tem como eu virar e falar assim: não pastor, é porque está muito corrido. Se está muito corrido, Deus vai te desacelerar, irmão, em nome de Jesus. Entendeu? Ah pastor, é que é muito difícil obedecer. Ah, Deus vai dar uma facilitada nesse processo aí. Não tenta você escapar ali, tentar dar o dibre em Deus. Não tem como. Ou você vai ter a ousadia de dizer que Deus não é suficiente para te ajudar. Porque se você tiver coragem de bater o teu pé e falar: não dá para mim, você tem que ter coragem de virar e falar assim: não dá para mim porque Deus não é suficiente para suprir o que eu preciso. Está me faltando ânimo, Deus não é suficiente para suprir o ânimo que eu preciso. Não é. Você tem coragem de dizer isso com a sua boca? Deus não é suficiente para me dar alegria. Deus não é suficiente para me dar força. É por isso que Paulo fala: desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer quanto realizar. Não existe nada que dificulte o desenvolvimento da nossa salvação, que nós não podemos encontrar a solução em abundância na pessoa de Deus. Vou repetir: não tem nada que possa dificultar o desenvolvimento da nossa salvação, que nós não encontramos em abundância na pessoa de Deus. Deus, Ele é mais do que suficiente. Qual que é o resultado disso? Para qual propósito eu e você devemos desenvolver nossa salvação? E aqui é a última verdade: preserve a palavra da vida com uma vida que glorifica o Senhor. Preserve a palavra da vida com uma vida que glorifica o Senhor. Os versos 15 e 16 dizem: para que vocês vão fazer isso? Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Por todo o livro de Filipenses, Paulo, ele usa o exemplo de alguns homens de Deus para mostrar como Jesus era e que eles deveriam imitar esses homens. Por exemplo, Timóteo.
como um jovem que se importava com a necessidade dos outros. Ele fala isso. Epafrodito, que chegou ao ponto de quase morrer para prestar auxílio para Paulo. Ele quase morreu para entregar aquela oferta. A vida do próprio Paulo, que enxergou nos seus sofrimentos um propósito de glorificar a Deus, maior do que qualquer dificuldade que ele tinha ali, aprendendo a ser feliz em qualquer situação. É o que o texto de Filipenses fala. Aprendi a ser feliz em qualquer situação. Quando eu e você, jovem, nós imitamos a Cristo, igual o poema do verso 5 a 11 nos mostra, nós estamos desenvolvendo nossa salvação. E quando nós pararmos de reclamar, quando nós pararmos de dar desculpas e colocarmos a mão na massa para obedecermos a Deus, a gente vai se tornar filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A nossa própria existência será uma preservação da palavra da vida. Você já parou para pensar nisso? Paulo fala que você vai ser como um luzeiro no mundo. O mundo está em trevas, caos, sofrimento. Quando você desenvolve a sua salvação, quando você encontra em Deus suprimento, quando você vive dessa forma, quando você imita Jesus, nos versos 5 a 11, você se torna luz no meio das trevas. Como é bom, né? Poder fazer igual o apóstolo Paulo, virar para uma pessoa e falar assim: escuta, meu irmão, você está com dificuldade? Me imita. Imagina chegar nesse ponto, mano. Irmão, você está com dificuldade na caminhada espiritual? Me imita. Porque eu sou um imitante, um imitador de Jesus. Será que nós podemos falar isso hoje para os nossos colegas da faculdade, para os nossos colegas de trabalho? Ô, cara, você está com dúvida sobre a sua vida espiritual? Olha para mim, me imita. Será que quando as pessoas olham para a gente, eles veem cristãos que metem a mão na massa, que desenvolvem a salvação com temor e tremor, que desejam viver mais de Deus e fazem algo a respeito? Não fica só no campo das ideias. Será que é isso que as pessoas veem? Ou veem cristãos que estão acomodados, que se acomodaram naquilo que tá bom isso. Eu vou na igreja, eu ouço uma palavra, eu canto umas músicas lá, eu saio recarregado para a semana. Não é para isso que Deus te chamou não, meu irmão. Deus te chamou para ser luzeiro no meio da noite, para ser aquele que preserva a palavra da vida. A sua existência, preservar a palavra da vida. A sua existência, ter cheiro de vida para aqueles que Deus chama e cheiro de morte para quem detesta as coisas do Senhor. É essa parada aí, entendeu? Quero fechar dizendo que assim como o apóstolo Paulo disse nesse último versículo que nós lemos, o desejo de toda a liderança da igreja, todo mundo, dos líderes de célula, dos pastores, todo mundo, é ver que o esforço não foi em vão, que nós não corremos inutilmente, mas sim que essa comunidade de fé aqui, ó, esses jovens, que neles seja formada a pessoa de Jesus, que aqui possamos ver jovens que desenvolvem a sua salvação com temor e tremor, sabendo que o próprio Deus é quem os capacita e empodera para toda boa obra. Amém? Eu quero convidar você para algo diferente hoje. Essa mensagem é uma mensagem, é um chamado à ação, a não para você ficar só tipo, beleza, eu vi isso, agora eu vou embora. Não, chamado à ação. Nesse momento nós vamos ter um tempo de oração, e eu queria que você tivesse tempo de oração ao Senhor, realmente clamando a Deus. Talvez você ouviu essa mensagem e fala, eu não estou desenvolvendo minha salvação, eu me acomodei na minha caminhada espiritual. Se é o seu caso, eu queria convidar você para essa oração. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Deus para que Ele nos dê atitude, para que Ele coloque em nós esse desejo, esse querer e esse realizar, que possamos encontrar em Deus a necessidade que nós temos no nosso coração. Você sabe qual é a necessidade, às vezes é perdão, às vezes é ânimo, às vezes é misericórdia. Comece a clamar a Deus, aonde você está, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor agora, sabe, que possamos deixar de ser cristãos acomodados, caminhar rumo àquilo que o Senhor nos chamou para ser, luzeiros, aqueles que preservam a palavra da vida. Oh Deus, nessa noite é o que nós desejamos, Pai. Não permita, Pai, que vivamos uma vida espiritualmente rasa,
mas que possamos caminhar para a intimidade com o Senhor. Quantas vezes, Pai, nos entregamos a pecado, nos entregamos a atitudes que são desagradáveis ao Senhor, vivemos uma obediência platônica, só no campo das ideias. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos leva para perto de Ti, Jesus, que possamos viver uma obediência real, uma obediência, Pai, palpável, que, Pai, o nosso modo de viver, Pai, realmente seja para a Tua glória, seja perceptível. Oh Deus, que não nos conformemos, Pai, com os ditames do mundo, da sociedade, mas que possamos carregar na nossa vida algo diferente, a luz de Cristo. É o que eu peço sobre a minha vida, Pai. Faz isso em mim, faz isso em cada jovem aqui nessa noite. É o que nós te pedimos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém.